capitalismo é muito estigmatizado aqui no Brasil. Se você conversar com qualquer pessoa, então ele vai dizer que todas as diferenças sociais, todas as desigualdades sociais aqui no nosso país é um fruto do capitalismo, é uma consequência do capitalismo. Mas veja só, o Brasil ele não é um país tão capitalista assim. No ranking dos países mais capitalistas, o Brasil está lá atrás. Então, o que caracteriza o capitalismo é principalmente a liberdade de mercado. No Brasil, o mercado não é tão livre assim. Então, nós temos um Estado, o Estado brasileiro, ele oprime muito a indústria, o comércio. Então ele se preocupa muito, porque essa é a ideia socialista. Qual é a ideia socialista? A ideia socialista é o controle de todas as coisas, da economia, enfim, de tudo, através do Estado. Então, aqui no Brasil, nós temos essa ideia socialista, né? Então, como consequência, nós temos uma economia retraída, não é? Eu converso aí com os jovens, com as pessoas, todos eles dizem que quer mais dinheiro, gostaria de ganhar mais dinheiro para comprar um carro melhor, para viajar, para ter uma saúde melhor, para ter uma educação melhor. Todos dizem isso daí. Eu observo. Então eu pergunto, se todo mundo quer mais dinheiro, se todo mundo precisa de mais dinheiro, então, por que é que aqui no Brasil existe essa ideia contra o capitalismo? Porque o capitalismo é o sistema que permite a riqueza, digamos assim, né? A produção de bens, a comercialização, enfim. O capitalismo, estou falando agora do capitalismo de uma economia livre, sem a opressão do Estado. Então o capitalismo é um gerador de riqueza. Ora, nós não podemos dizer que digamos assim, se nós optássemos por deixar o país mais capitalista, nós não podemos dizer que o país seria um céu. Porque todo regime, todo ele, seja o regime comunista, que no mundo não existe, seja o socialismo, seja o capitalismo puro, capitalismo mesmo puro, o socialismo puro, são sistemas que não são perfeitos. Então é por isso que tem nação capitalista que é cheia de problemas, tem socialistas que é cheio de problemas. Então veja só, não existe um sistema perfeito. Mas, no caso do Brasil, eu acredito que nós deveríamos optar por mais capitalismo, certo? Outra coisa, você aqui no Brasil atribuir as diferenças sociais ao capitalismo não é uma ideia boa, não é uma ideia legal. Porque o Brasil, como eu disse, não é tão capitalista assim. Não é. Então, nós temos problemas aqui, como toda nação tem. Agora, nós vivemos um momento em que é preciso liberar o comércio, liberar o mercado.
Mas nós, povo brasileiro, nós insistimos em estigmatizar o capitalismo, colocar a culpa de toda a desigualdade no capitalismo, e há uma cultura no Brasil de frear o capitalismo, certo? Então esse é todo o esforço socialista de frear o capitalismo. Ora, para uma nação se desenvolver, para uma nação, para o nível das pessoas se tornarem melhores, para que haja progresso, para que haja saúde, enfim, é necessário, antes de tudo, liberar o mercado. Não interferir na riqueza de um povo, na riqueza de um país. Bom, aí você diz, sim, mas aí a nação se tornará rica. Mas aí os problemas, bom, os problemas nós devemos cuidar deles, devemos combater. Então veja só, eu hoje, aqui no Brasil, eu não posso defender o socialismo. Qual é a ideia do socialismo? A ideia do socialismo é o controle do Estado sobre tudo. Quer dizer, é um Estado grande, enorme, onde controla não só as pessoas, mas controla também o mercado, controla rigidamente a economia. Eu não posso defender o socialismo no Brasil porque temos um povo corrupto. Então, quem vai estar à frente do Estado são pessoas corruptas. Se todo mundo aqui fosse honesto, eu ficaria calado em defender o socialismo. Mas no nível de corrupção que nós temos, não há como eu defender o socialismo. Como também hoje eu entendo que o capitalismo puro também pode não ser bom aqui para o Brasil. Então a ideia seria o seguinte, não negar o Estado, ou seja, eu não nego o Estado. O Estado, precisamos do Estado, ou seja, precisamos de uma organização que cuide das questões sociais. Mas precisamos também do capitalismo. Então é necessário abrir o mercado, é necessário flexibilizar, é necessário rever as leis referentes a emprego, trabalho, feito a CLT, e é preciso também entender que o Estado é importante, mas o Estado deve ser apenas um Estado necessário. Não é a ideia do Estado mínimo, é a ideia do Estado necessário. Então, o Estado ele tem que ter o tamanho da necessidade, nem mais nem menos. Hoje, para mim, o Estado brasileiro está enorme. O Estado ultrapassou os seus limites. Então eu defendo a ideia de que é preciso, digamos assim, uma redução do Estado de alguma forma. Reduzi-lo de alguma forma. Ou no seu poderio, no seu alcance, na sua vontade de controle sobre a economia e sobre as coisas. De alguma forma tem que reduzi-lo e liberar o mercado, para que venha o quê? Venha o crescimento, venha a riqueza, e aí uma nova realidade. Nós precisamos provar isso. O povo brasileiro tem medo do capitalismo, tem medo, e há uma campanha muito forte contra o capitalismo. É por isso que eu vejo muito jovem aí com a bandeira do socialismo, defendendo o socialismo, e dizendo que o capitalismo é um inferno, que o capitalismo é o gerador de todos esses problemas aí. Mas olha, um povo, qualquer que seja, povo de uma nação, de uma cidade, tem seus problemas, e com o capitalismo ou sem o capitalismo, se você implantar o socialismo em uma nação, vai ter problemas também. Mas eu acredito, falando do caso concreto do Brasil, eu acredito que é preciso mais capitalismo aqui
e é preciso essa ideia, menos ideia de socialismo, para que a gente possa, enfim, melhorar, até porque a economia brasileira não está boa, não é? Precisa melhorar, e outras questões também precisam melhorar. Então essa ideia de que o Estado promoverá o bem, que o Estado vai salvar, que o socialismo vai salvar, eu não acredito nisso. Então esse é o meu pensamento hoje sobre aquilo que eu posso enxergar de Brasil e de economia e de situação social. É isso aí, pessoal. Um abraço.